A subcidadania no Brasil, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Desde o realismo, inúmeras são as obras literárias que retratam a condição daqueles que não têm voz, daqueles que não têm voto, que não têm direito a ter direitos. Então, aí podemos falar assim de várias obras sobre subcidadania, né, que se fôssemos pegar desde do realismo mesmo, ficando mais no Brasil, a partir de Machado mesmo, enfim. Mas, por exemplo... Além do Machado, que vai ter textos que vão trabalhar com esse tema, com essa temática, né? Do Aloysio de Azevedo, com o Cortiço, né? Onde nós vemos a luta de classes presente, né? O Jorge Amado, quando mais engajado ainda. A geração Meninos de 30... de Areia. Né? Toda a geração de 30, o Jorge Amado com os Capitães da Areia, que é de 1937, 40 anos antes, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Né? Toda essa geração de 30 do modernismo, que tinha essa preocupação de denúncia social, de fazer uma literatura comprometida, engajada, trabalhou muito as questões sociais. E, evidentemente, ao trabalhar as questões sociais, trabalhou o fator desigualdade, né? Claro. Tentando privilegiar essas classes menos favorecidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu já disse isso aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa que me agrada muito, eu li isso alguma vez, não sei quem disse também, que você falou agora do Graciliano, e eu gosto também de José Linhos do Rego. São duas coisas diferentes, né? Enquanto a natureza em José Linhos do Rego é exuberante, o homem é nada. Enquanto em Graciliano, o homem é tudo. E a natureza que é dura. E no seu Dionélio, por exemplo, coitado do homem, né? Que é estraçalhado. Coitada da Macabé, que é estraçalhada. Isaías caminha. Né? E o Isaías caminha, né? Aqui não é a natureza, mas é a cidade que esmaga. É a cidade né? que esmaga. É a cidade que esmaga, é a cidade que... dentro deste quadro, só uma pontinha para a gente... por favor. Né? Um parágrafo. Uhum. Quando eles estão discutindo a questão do leite, paga, não paga, deve-se tomar leite, não deve tomar leite, porque ele está botando na mesa para a família, afinal, toma-se leite ou não, né? Que papel faz o leite? Ele diz sobre a manteiga. Né? Ele se anima, então, dizendo, né, que despachar o leiteiro ou não e tal, ele diz, quando foi da manteiga, a mesma coisa como se fosse uma lei da polícia comer manteiga. Fica sabendo que eu, quando pequeno, na minha cidadezinha, só sabia que comiam manteiga os ricos, uma manteiga de lata, amarela, o que não me admirava porque era a voz geral que eles ainda comiam coisa pior. Ou seja, ele desqualifica completamente, né, aquilo que não tem acesso. Ele não tem nem esperança da manteiga que ele já cortou. E agora estava no leite, a mulher apavorada, tem um filho subnutrido, que precisa do leite, que precisa minimamente, né? Então, pequenas coisas onde o autor vai colocando o que é ser pobre. E o que é ser subcidadão. O que é ser subcidadão, porque ser pobre é uma coisa, mas subcidadão, né, é pobre sem acesso e sem perspectiva, porque não tem dinheiro, porque não recebe quanto deveria, etc. Né? O Nelson tem um trecho também, Nelson? Sim, o Isaías caminha, nas palavras do próprio personagem, ele diria assim, seria doutor, resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, crucificante e onímodo da minha cor. Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda a gente. Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela vida aí fora. Ou seja, para ele se tornar um cidadão, alguém digno, alguém digno de respeito na sociedade, ele precisaria transcender aquela condição de nascimento dele, um mulato pobre. Porque na condição de mulato pobre, ele era subgente no Brasil do início do século XX. E na condição de mulato pobre, ele não tinha nenhuma possibilidade, a não ser que ele fosse doutor. Não. Henriette, e o nosso... Desculpe só complementando, porque me veio à cabeça agora
a lembrança, uma obra do Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que ele mostra também no século XIX no Brasil mecanismos, subterfúgios que alguns escravos que conseguiam ocupar um lugar de destaque, né, lógico, ainda sob a condição de escravos, mas que passavam por uma espécie de branqueamento cultural e da própria pele, do próprio cabelo. Eles eram uma espécie, desculpa a brincadeira, de Michael Jackson da época, porque eles usavam óleos e usavam forma de alisar o cabelo, mudavam o nome para utilizar sobrenomes de famílias europeias. E aí, o João Baldo mostra com certo humor e sarcasmo como hoje banqueiros teriam uma origem de escravo. Que foi o escravo que em um determinado momento trocou o seu nome e também se tornou senhor de escravos e depois foi... Porque aí reproduz a sociedade em que vive, né? Não modifica o todo do Aí vem escravo. o Marvin Harris, por exemplo, o Marvin Harris, que é um brasilianista, né? Que é um dos livros que eu li faz 30 anos. O primeiro grande livro crítico que eu li na década de 80, 70, 80 foi o Darcy Ribeiro, A América e as Civilizações. Mas o Fluminense, por exemplo, é chamado de pó de arroz porque passava pó de arroz também. Nesse processo. Enquanto o Marvin Harris vai falar sobre o ideal de branqueamento no sentido simbólico da ascensão social, em que o racismo seria mais pela questão social do que pela pele, isso já é o estrito sensu, né? O branqueamento mesmo nesse sentido, né? Mas eu queria perguntar para a Henriette essa questão do Rubens Fonseca, por exemplo, ou do Rubens Figueiredo, como retrata a subcidadania a partir da violência, né? Ah, sim. Isso, que dureza, né? Na narrativa contemporânea, nós temos esses autores trabalhando com esses temas. E o Rubem Fonseca tem um conto que é Passeio Noturno 1, 2, e na verdade ele mostra o outro lado, a supracidadania também, né? Onde um sujeito à noite chega em casa, a família está reunida, está reunida dentro de casa, mas cada um fazendo a sua atividade, e esse sujeito pega o seu carro e vai para a rua atropelar uma pessoa que apareça na sua frente. Né? E volta. Depois disso, volta para casa, toma uma dose de uísque e vai dormir com a mulher. Tá? Aí nós temos o outro lado, né, desse cidadão que está acima da lei. Então, nós temos o supra e o infra aí, né? Nós estamos falando aqui, a Macabéa tem emprego. O Isaías também, né? As pessoas... Nazareno também. Mas nós temos um contingente que sequer isso tem. Né? Em 2011, no plano Brasil Sem Miséria, contabilizávamos mais de 16 milhões de brasileiros em estado de miséria. Num projeto cuja meta era zerar isso em 2014. Estamos em 2014. E vocês acreditam que, estatisticamente, quem ganha mais de R$70 estaria retirado? Ou isso é uma ficção? Ficção, né? Isso é uma ficção, né? Cá para nós, né? Ficção. Eu acho difícil mesmo. Não são esses números que aparecem, né? Tu tens esses números, mas eu acho que junto com ele vem a questão também do acesso à escola e tal, talvez. Não, sim. Aí juntando se possa contabilizar, talvez, né? Mas em números exatos é isso, é 70. Né? Agora, uma questão para vocês três, principalmente para o Nelson, né? O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, isso é lei, está na Constituição. Ao mesmo tempo, o Brasil continua tratando, por exemplo, o sujeito que furta de um modo muito mais rigoroso do que aquele que só nega tributos. Por quê? Por que será isso? A preocupação com o patrimônio, né? Claro. Em detrimento das condições efetivamente materiais que podem contribuir para a vida de um ser humano. Enfim, a atuação do Estado Social, como você acabou de citar aí, essa maquiagem com os números, né? É esse Estado Social que nós queremos? É esse Estado Social que está prometido lá nos objetivos do Estado brasileiro? E engraçado, né? Nos regimes, em determinados sistemas, regimes da história brasileira, era rápido para fazer um código penal. Agora, na democracia, é muito lento. Por quê? Porque, quem sabe, vamos começar a punir as camadas do andar de cima. Só que agora o andar de cima segura o projeto. Por quê? Porque ele quer continuar com o mesmo código de 1940.
Eu Que acho lhe que é beneficia. isto que a gente tem que pôr na discussão, é exatamente isto. Por quê? Porque tu não vai mudar este Estado porque mudaste uma Constituição. Quem mudou? Por isso que nós temos estes números em 14, porque isso tu não faz assim. Tu não faz com estalar de dedos, não faz. Porque tem toda essa trajetória histórica anterior que não, por mais que tu tente pular etapas, né? O Brasil está num contexto de mundo que tu não tem como mudar isso, assim, a não ser pela força. No sentido democrático, se pensarmos exatamente na palavra, é mais devagar. Ou com mais ousadia, talvez. Talvez O não. que vocês acham da provocação da... O próprio sentido democrático, a gente tem que discutir, tem um acordo em torno da ideia, porque cidadania, por exemplo, está intimamente ligada à ideia de democracia. E voto. E voto. Será Só que o voto somente... Pois é, será que esse limite na Só ideia o de exercício cidadania... do voto? Que cidadão? Continua sendo um subcidadão. Porque aí tu também, né, este voto... E há uma outra questão, né? A naturalização dessa desigualdade social. Né? Nós lidamos com ela como se... Bom, as coisas são assim. O Brasil é assim. Sempre tem uma falácia realista, naturalista, no isto sempre foi assim. Ou então, vamos explicar de onde é que vem isso. E, bom, uma vez explicado, então se compreendeu. Pronto. Cada Não, um sabe o seu lugar. A famosa... também já não sei se contei, porque às vezes a gente conta duas vezes a mesma, mas o contexto... A Heloísa Erundina, a Erundina, quando prefeito de São Paulo, queria acabar com os elevadores sociais de serviço, né? Então, alguns, por exemplo, a atriz Carolina Ferraz se colocou contra, né? Ela disse que algumas coisas da tradição têm que ser mantidas. Cada um tem que saber o seu lugar. É genial isso, né? Claro, não precisa mais nada. Ela e a Daniela Diniz, que é uma promoter, né? Promoters são aquelas pessoas da sociedade que fazem... promovem festas para a burguesia cheirosa que só usa perfumes oxítonos, né? Essas coisas assim, né? Então, perfumes oxítonos é muito bom. Sim, só usa perfumes oxítonos e que são do outro andar. Vamos agora para um rápido intervalo, depois dessa. No último bloco vamos trazer algumas questões mais contemporâneas que revelam a manutenção dessa espécie, né, de apartheid social. Exatamente, elevadores sociais e elevadores de serviço são coisas que mantêm o velho apartheid social. Não perca, já voltamos para o último bloco, vai ser muito bom.